Olá, turma! Na videoaula de hoje, a gente vai discutir o filo Nematelminthus. Então, o filo Nematelminthus, ele tem como principais características, ser constituído de vermes filamentosos, ou seja, vermes em formato de fio ou filamento. Esses vermes, no primeiro momento, eles eram classificados como dentro de um grupo maior que era conhecido como Ascomythus. Existem aproximadamente 90 mil espécies descritas dos chamados vermes nematódeos. E eles vivem em diferentes ambientes. Podem ser tanto animais marinhos, também dulcícolas, vivem no ambiente terrestre, mas nesse caso exigem que a terra seja úmida. A maioria dos nematódeos, eles são de vida livre, mas muitos são parasitas de animais e de plantas. Aqui a gente tem alguns exemplos e a gente pode notar que o tamanho corporal desses animais varia muito, desde poucos milímetros até mesmo 8 metros de comprimento. No que diz respeito às características, a gente vai sempre chamar atenção para o padrão corporal, que esses vermes eles têm um corpo cilíndrico e alongado. Esse corpo é liso, ou seja, não apresenta segmentação, e nota-se a presença de uma cutícula proteica revestindo o corpo do animal por completo. Aqui a gente tem um exemplo de um ascaris, que a gente consegue observar a presença, de uma fina camada de cutícula que dá um certo brilho à imagem e constitutivamente ela é constituída, de proteína. E o organismo desse animal é circular, alongado e ele não tem segmentação. Esses animais são protostômios, o que indica que o blastóporo dá origem à boca nesses animais. Eles são triblásticos, então eu consigo perceber a presença tanto do endo quanto do ecto e do mesoderma, e eles apresentam simetria bilateral. Só existe então um plano de corte para o corpo desses animais. Como novidades evolutivas, quando comparados aos grupos anteriores, nós podemos observar que os nematelminthus, eles apresentam um tubo digestório completo. Então, eles têm a presença de duas aberturas, tanto a abertura da boca como a abertura do ânus. Qual que seria, então, a vantagem de ter um tubo digestório completo? Vocês conseguem imaginar? Quando a gente fala da organização corporal de boca, órgãos digestórios e aqui o ânus, a gente consegue perceber claramente uma divisão de funções corporais, Evolutivamente, isso representa também uma vantagem. Além disso, a gente vai observar o aumento da superfície de digestão e absorção dos nutrientes, o que muito provavelmente vai garantir a esses animais um aumento no porte. Desculpa. Falando um pouquinho da presença, da cavidade corporal, como a gente falou anteriormente, eles são triblásticos. Então, eles têm o mesoderma. E apesar de possuírem o mesoderma, eles apresentam um pseudoceloma, Mas esse pseudoceloma, ele também representa uma vantagem evolutiva para esse animal, Vocês conseguem imaginar também por quê? Por que ter pseudoceloma já representa uma vantagem evolutiva? Então, aqui a gente teria, como exemplo, um animal acelomado, que não tem, então, cavidade interna, e a gente consegue perceber, que a cavidade digestiva desse animal, ela é bem restrita, Basicamente, ela é circunscrita ao centro corporal desse animal. Quando a gente avalia um animal que é pseudocelomado, então ele tem a face externa do celoma revestida
por mesoderma, enquanto a face interna do celoma é revestido por endoderma, a gente consegue perceber que a cavidade digestiva, ela amplia, né? E essa ampliação da cavidade digestiva, ela vai representar um ganho no que diz respeito ao aspecto digestório, em termos de aumento de superfície de contato, e, consequentemente, absortivo também, né? Então, se eu comparar o pseudocelomado com o celomado, aí eu vou ver que o celomado, ele tem uma vantagem maior ainda, né? Haja vista que eu tenho ainda mais aumento de superfície de contato, potencialização do processo absortivo e também de distribuição de gases e nutrientes. Mas o celoma verdadeiro, ele só vai aparecer lá no grupo dos anelídeos, que a gente vai ver depois. Então aqui a gente teria mais um desenho esquemático demonstrando a amplificação das cavidades internas do corpo desses animais associadas às células musculares. Então as cavidades e as células musculares, elas vão garantir aí, né, um peristaltismo, um aumento de superfície de contato e, consequentemente, maior digestão e maior poder absortivo. Quais as vantagens decorrentes, então, da presença dessa cavidade que a gente chama de pseudoceloma? A gente tem um aumento do tamanho dos órgãos internos, como o intestino. A gente tem a formação de um sistema circulatório eficiente, sem as limitações de um corpo compacto. Então, a circulação sanguínea nesse animal é melhorada. O líquido celômico, ele passa a transportar substâncias mais rapidamente do que o processo de difusão que era observado nos plateumintos, né? E esse líquido celômico, pela sua movimentação, ele vai gerar uma força hidrostática mais eficiente, contra a qual os músculos podem atuar. Então, esse animal, inclusive, ele é mais rápido no aspecto de locomoção se comparado a um plateuminto. Os músculos da parede do intestino, elas podem tornar-se independentes dos músculos da parede corporal, que vai permitir também uma maior variação do movimento entre ambos. E o celoma fornece, então, um espaço para o desenvolvimento das gônadas ou para o desenvolvimento dos embriões. As demais características observadas nos nemateumintos fazem referência aos demais sistemas. O sistema circulatório e o respiratório, nesses animais, ainda está ausente. Então, o líquido celômico, de fato, ele tem uma importância significativa, não só na distribuição de nutrientes, mas também na distribuição de gases que vão oxigenar o organismo de um nemateuminto. A reprodução desses animais, na maior parte, é dioica, então eu tenho um acentuado dimorfismo sexual, em que a fêmea e o macho são bastante distintos. E a fecundação nesses animais, ela é interna. Então aqui a gente tem um desenho, né, esquemático do Ascaris lumbricoides, em que a fêmea é bem maior, tendo de 20 a 35 centímetros, enquanto os machos normalmente têm entre 15 e 20 centímetros de comprimento. Muitas das descobertas sobre a embriologia animal utilizaram o verme nematóide, né? Cenorhabditis elegans, né? Que é um nemateuminto de vida livre, como modelo de estudo, né? Isso por quê? Vamos observar essas imagens do desenvolvimento embrionário desse nematóide, que a gente tem zigoto, 2 blastóporos, 4, 8, e assim a gente consegue observar, né, a evolução das etapas do desenvolvimento embrionário até você ter a diferenciação do nematóide, né, pronto para o nascimento. Se a gente fizer um paralelo
com o desenvolvimento embrionário do ser humano, a gente consegue ver zigoto, 8 células, né? Aí blástula, aqui você já tem gástrula e o segmento do desenvolvimento embrionário que vai culminar, então, com a formação do feto humano, que vai diferenciar num bebê, né? Até o nascimento. Fazendo um resumo das características gerais observadas nos nematelmintos, né? Então, a gente aprendeu que nemato é fio ou filamento, euminthes é verme, então é um verme circular, um verme filamentoso. Eles são, né, de distribuição ubíqua e no ambiente terrestre fazem exigência com relação à umidade aumentada, né, no ambiente terrestre. A maioria deles é de vida livre, mas muitos são parasitas, tanto de animais quanto de plantas. E o padrão corporal desses animais é cilíndrico, alongado, não segmentado e com revestimento de uma cutícula proteica. Tudo isso a gente já falou, né? Além da protostomia, deles serem triblásticos, apresentarem simetria bilateral e as novidades evolutivas é a presença de boca e ânus, a presença do pseudoceloma. Vamos focar agora nas verminoses causadas pelos nematelmintos, tá? A principal delas, ou a mais conhecida, né, é o amarelão, que também é chamado de ancilostomose, né? E o agente etiológico, na verdade, são dois, né? O amarelão, ele pode ser causado pelo ancilostoma duodenale e também pelo Necator americanus. Esse aqui é o ancilostoma duodenale e a gente consegue ver, né, a presença de estruturas que ele utiliza para perfuração intestinal e obtenção dos nutrientes, né, para o seu sustento. E o amarelão é exatamente decorrente da ferida, da ulceração que esse animal causa no intestino humano, né? Então, essa ferida, ela vai favorecer um sangramento constante e o indivíduo, quanto mais tempo de infecção tiver, maior a perda sanguínea, consequentemente, o desenvolvimento de um quadro anêmico que vai caracterizar para ele uma amarelidão, né? Que é um dos principais sinais observados no indivíduo acometido. Essa parasitose, ela acomete apenas o ser humano. Então, não existe nenhum hospedeiro intermediário. Então, o ancilostoma e o Necator, eles precisam só do ser humano para completar os seus ciclos de vida, tá? Eles parasitam o intestino delgado, vão causar, então, quadros hemorrágicos em decorrência da presença de dentes e lâminas, né? Que vão ulcerar a parede intestinal, levando o quadro anêmico, do qual deriva, né, o nome popular dessa verminose. Quando a gente fala do ciclo de vida, né? Então, a gente vê que o ciclo de vida está muito circunscrito a ambientes no qual o saneamento básico ele é inadequado, né? Então, a gente tem um homem infectado que vai disseminar, né, através das fezes, ovos, né? Esses ovos, no solo, eles vão eclodir, originando uma larva que tem a capacidade de penetração ativa pela pele, né? E aí, o que eu vou observar? A partir do momento que um homem saudável, andando descalço, tem a penetração ativa do parasita na pele, ele vai ter, né, a manifestação do quadro parasitário, tá? Então, ó, esse ovo, ele vai germinar, essa germinação leva à liberação da larva, a larva cai no solo e ela vai penetrar ativamente a pele de um homem sadio, transformando-o em um homem, né, doente, acometido.
Então, geralmente, essa larva que penetra a pele, normalmente os casos descritos são de penetração através da mucosa do pé, né, da sola do pé, ou, né, da parte inicial do membro inferior. Ele cai na circulação, passa pelo coração, passa pelo pulmão, pelo estômago, até chegar ao intestino, aonde eu vou ter, né, o indivíduo adulto fixando ao intestino e reiniciando todo o processo, né? Ovos nas fezes, germinação, nascimento de uma larva que penetra ativamente na pele e busca um novo hospedeiro sadio para adoecê-lo, né? Quando a gente fala de, vamos colocar assim, parasitose causadas por nemateumintos, a principal, né, que nós nos lembramos sempre é a infecção pelo Ancylostoma duodenale, e o Necator americanus ele vai ter exatamente o mesmo ciclo, tá? Inclusive tem uma obra de Monteiro Lobato que ele tem o personagem Jeca e tem uma figura que é bem conhecida em que o autor descreve que o Jeca não é assim, ele está assim, e ele discute na sua obra, né, a parasitose, que era comum dos ambientes nos quais as pessoas não tinham acesso a saneamento básico adequado e que elas eram, na sua grande maioria, trabalhadores rurais, que não utilizavam calçados na atividade laboral, que muitas vezes se expunham e que, com o passar do tempo, tinha o agravamento da infecção, o estabelecimento de um quadro anêmico muito grave, que prostrava esse indivíduo e muitas vezes, né, impossibilitava dele trabalhar adequadamente, né? Então, Monteiro Lobato discute a importância, né, dessa parasitose no Brasil, né, à sua época. E uma outra parasitose causada por nemateumintos é o bicho geográfico. O bicho geográfico tem como agente etiológico o Ancylostoma brasiliensis, e ele tem como hospedeiros os cães, os gatos, sendo os gatos os hospedeiros definitivos, e o homem, ele acaba sendo o hospedeiro intermediário, né? E essa é uma verminose muito comum nos ambientes litorâneos. Por isso que em muitas praias a gente vê placas de sinalização proibindo a circulação de cães e gatos na areia, porque eventualmente, se um cão ou um gato infectado defeca na areia, ele contamina essa areia e aí um homem sadio e desavisado que passe por esse local posteriormente pode adquirir a infecção. O local de parasitismo, né, desse verme específico é a pele. Apesar disso, ele penetra a pele, mas não atinge a circulação sanguínea, né? E o quadro clínico é bastante característico, geralmente acometendo ou pés ou pernas. Em alguns casos, a gente tem a infecção do glúteo, né? Quando a pessoa se senta na areia sem o uso de uma toalha, de uma canga, né? De alguma barreira física de proteção, tá? A profilaxia para essa infecção é evitar andar descalço em praias com muitos animais, né? Então, se você está vendo que naquela localidade as pessoas costumam permitir a circulação de cães e gatos, né? Desconfie da possibilidade da presença do agente etiológico e não frequente aquela praia desavisadamente, tá? A ascaridíase, ou popularmente lombriga, também é uma verminose causada por nemateumintos. O seu agente etiológico é o Ascaris lumbricoides. E aqui a gente tem uma foto de uma fêmea e de um macho. Então, algumas características chamam a atenção. Geralmente a fêmea é maior, ela é mais gordinha, né?
E o macho, ele tem esse rabicó aqui, ó, em uma das suas extremidades, tá? O Ascaris, ele tem como hospedeiro apenas o ser humano também, né? Isso quer dizer que ele só precisa do ser humano para completar o seu ciclo de vida, tá? O local de parasitismo desse verme também é o intestino delgado, no interior do qual ele se alimenta dos nutrientes resultantes do processo digestório do hospedeiro, né? Então, ele literalmente é um parasita que compete com o hospedeiro pela nutrição, tá? E o ciclo de vida do Ascaris lumbricoides, vamos lá, ele não é muito diferente do ciclo de vida que a gente discutiu para o Necator, tá? Então, vamos lá. Você tem aqui, né, o macho e a fêmea maduram sexualmente lá no intestino delgado do ser humano, né? E aí, o que vai acontecer? O macho, ele vai fertilizar essa fêmea, e a fêmea, então, uma vez que ela tenha os ovos já em processo de maturação, ela vai deslocar no intestino desse indivíduo para se aproximar mais, né, do intestino grosso e do ânus para a liberação efetiva dos seus ovos, tá? E aí, nas fezes do ser humano que defeca em local inapropriado, vai ter a liberação do ovo não fertilizado, né? Com uma interrupção do processo de desenvolvimento embrionário. Mas à medida que ele cai no solo, e no solo eu tenho condições de temperatura e umidade adequadas, eu vou ter a fertilização desse ovo, que vai seguir o seu desenvolvimento embrionário até a formação de uma larva, né? Essa larva, ela vai ser ingerida, né, dentro ainda da estrutura do ovo, tá? Através do consumo de água e alimentos contaminados. Então, uma água contaminada ou uma hortaliça que tenha sido irrigada com essa água contaminada, ela pode ter a presença do ovo do Ascaris e o indivíduo consumindo esse ovo vai passar pelo trato digestório. Então, a casca do ovo, de certa forma, vai protegê-lo da acidez estomacal e até mesmo vai ajudá-lo a romper essa casca de forma que lá no intestino eu já tenha a eclosão, a liberação da larva, que num primeiro momento vai cair na corrente sanguínea, vai ter uma circulação pulmonar, depois ela cai na circulação, né, linfática do indivíduo, passa pelo trato digestório novamente, até que eu tenho macho e fêmea, né, maduros sexualmente e disponíveis para reiniciar o processo. Então, o paralelo que a gente vai fazer entre o amarelão e a lombriga é que no amarelão a penetração do agente se dá ativamente pela pele, enquanto na lombriga eu tenho a ingestão de água e alimento contaminado com o ovo. Mas em termos de desenvolvimento dentro do corpo do ser humano, eu não vejo grandes diferenças entre o amarelão e a lombriga, ok? Então, ó, o amarelão é a ancilostomose e a ascaridíase. Quais são as medidas profiláticas que a gente pode adotar para nos prevenir dessas duas verminoses? A primeira delas é ter um saneamento básico adequado, com cuidados no que diz respeito ao consumo dos alimentos crus, o uso de calçados, né? Principalmente em regiões que a gente sabe que é endêmica, né, do parasita, tá? Ou da infecção. É imprescindível que todos os indivíduos acometidos sejam tratados, porque uma vez que eu trato o doente, eu interrompo o ciclo, né? Às vezes eu pensar no estabelecimento de saneamento básico é difícil, principalmente em algumas localidades do nosso país, né?
pensar em você ter uma fossa com recolhimento das fezes, né? A grande maioria das pessoas que vivem nos grotões do Brasil não tem acesso a isso, né? Agora, se eu consigo diagnosticar o indivíduo e tratá-lo e educá-lo no que diz respeito à higienização adequada dos alimentos, ao uso dos calçados, a ferver ou filtrar água para consumo, eu consigo, né, diminuir drasticamente a incidência de novos casos, tanto de uma quanto de outra doença, tá? Então, a gente tem alguns casos aqui, é claro que são casos extremos, né? Em que eu tenho obstrução intestinal, tamanho a quantidade de vermes que o indivíduo tem. Nessas situações, como eu tenho uma obstrução intestinal que leva à putrefação do intestino do indivíduo, né? Pela ausência da circulação de nutrientes e gases, a intervenção aqui é cirúrgica, né? Em que o médico vai levar esse paciente para o bloco, vai ter que anestesiá-lo, anestesia geral, vai ter que abrir o abdômen desse indivíduo, achar a porção ou as porções obstruídas do intestino, cortar esses fragmentos, né? Então, essa pessoa provavelmente fez uso de uma bolsa de colonoscopia por um período de tempo ou por o resto da vida, né? Então, são casos que hoje são menos comuns, mas eles ainda acontecem, tá? Vamos falar um pouquinho agora da filariose. A filariose, ela também é conhecida popularmente como elefantíase, e ela também é causada por um nematóide, que é a Wuchereria bancroft, né? Essa verminose, ela tem dois hospedeiros. O ser humano, que é o hospedeiro definitivo, é nele que vai acontecer, então, a reprodução sexuada. E eu tenho o mosquito, que é o hospedeiro intermediário. Nele vai acontecer, então, a reprodução assexuada. E a Wuchereria bancroft, ela pode usar como vetor para o ser humano tanto Culex, quanto Anopheles, quanto Aedes. Então, a gente vê a promiscuidade do parasito no que diz respeito ao vetor de transmissão para o ser humano, tá? Qual que é o local parasitado pela Wuchereria? Ela entope, literalmente, os vasos linfáticos, né? Então, ela vai se estabelecer nos vasos linfáticos, obstruindo esses vasos, e a linfa, que é naturalmente produzida pelo organismo, ela deixa de ser reabsorvida e vai levar aqueles inchaços, né, que vão culminar com o crescimento do membro e aquele aspecto, né, de membro de elefante, tá? Então, pela maior exposição de membros inferiores e membros superiores, os casos de elefantíase são mais comuns nesses membros, tá? Principalmente membro inferior. Aqui a gente tem uma foto do Culex, né? E vamos falar um pouquinho do ciclo da Wuchereria bancroft, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o verme adulto que vai se estabelecer lá no sistema linfático do homem, né? Que é o seu hospedeiro definitivo. Aí, no organismo do homem infectado, vão ser formadas as microfilárias. As microfilárias, elas serão absorvidas pelos mosquitos durante o repasto sanguíneo. Então, durante o repasto sanguíneo, na sucção do sangue, as microfilárias também são sugadas, e aí eu passo a ter o mosquito, que é o hospedeiro intermediário infectado. Então, essa microfilária, ela vai evoluir, né, no organismo do mosquito. Nessa metamorfose, né, eu vou ter o estabelecimento da larva madura lá na glândula salivar do mosquito. E aí, quando ele pica um homem saudável no repasto, ele acaba veiculando, penetrando a larva madura, né, através da picada. E esse homem
sadio passa a estar doente, né? Aqui a gente tem um mapa que demonstra mais ou menos a distribuição, né, dessa verminose no mundo. E a gente vê que no Brasil existem casos, né, mas geralmente estão restritos, né, à região norte, nordeste do Brasil, tá? E geralmente a circulação ela está diretamente relacionada à presença do agente e do vetor, né? Então, como a gente sabe que o Aedes, que o Culex tem uma distribuição, né, mundial, existe uma grande probabilidade dessa infecção tornar-se pandêmica se a gente não tiver medidas adequadas de diagnóstico e tratamento dos doentes. Assim, a gente consegue, de certa forma, controlar a transmissibilidade do agente etiológico, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de elefantíase causadas pela infecção, né, vamos colocar assim, por Burkhereria bancroft, né, nos tecidos linfáticos propriamente ditos. Então, aqui a gente tem uma infecção de saco escrotal. Então, a gente vê que aqui é uma comunidade indígena, provavelmente de área endêmica. Esse indivíduo ele deve ter essa infecção há muito tempo, né? Um quadro desse aqui é um quadro irreversível, tá? Uma vez que eu chegue ao ponto de entupimento, né, dos vasos linfáticos, a esse ponto, seja no saco escrotal, seja no membro inferior ou no membro superior, eu não consigo resolver o quadro clínico desse paciente, né? Infelizmente, a alternativa aqui é a amputação do órgão, né? Então, a grande maioria das pessoas acaba convivendo com a doença, às vezes morre, inclusive, de complicações dessa doença, e são pessoas que ficam, né, impossibilitadas de trabalhar, né? Então, isso gera um impacto econômico muito grande, né, com relação à aposentadoria precoce desses indivíduos e a necessidade de manutenção até o resto da vida desse indivíduo, né, da aposentadoria. Então, o ideal é que existisse, principalmente nas regiões endêmicas, um diagnóstico precoce, um incentivo ao tratamento, de forma a diminuir complicações do quadro, como esses que a gente está vendo aqui, tá? Então, aqui a gente tem, né, a microfilária. Então, ela tem, olha, um volume muito pequeno, e é justamente esse volume diminuto que vai favorecer que ela obstrua os vasos linfáticos, levando ao acúmulo da linfa e o crescimento dos tecidos, como a gente viu, né, no slide anterior. Mais uma imagem, né, de vaso sanguíneo completamente obstruído, né, vaso linfático, perdão, completamente obstruído pela presença do parasita. Quais são as medidas profiláticas? A eliminação dos focos do mosquito transmissor, através do uso de repelentes, da instalação de mosquiteiros em janelas, do uso do mosquiteiro nos leitos, né? Tratamento dos doentes são as principais medidas adotadas, tá? E uma outra verminose causada pelos nematomídeos é a oxiuríase, né? Ou oxiurus. Ele tem como agente etiológico o Enterobius vermicularis. E olha só o tamanho deles se comparados a um alfinete, que tem 3 centímetros de comprimento, né? Ele tem também como hospedeiros, principalmente apenas o ser humano, né? Então, ele precisa só do ser humano para concluir o seu ciclo de vida. E o local de parasitismo desses vermes aqui é o intestino grosso, tá? Então, as fêmeas vão botar os ovos na região perianal, causando muito prurido, muita coceira. Essa coceira acaba levando a irritabilidade, o indivíduo tem quadros diarreicos, ele tem náuseas, um emagrecimento, afinal de contas ele está sendo parasitado. Existem relatos de vômitos, dores abdominais, né? Então,
é extremamente importante que o indivíduo acometido ele seja rapidamente diagnosticado e tratado, né? Então, vamos lá. Eu tenho, então, no ciclo de vida, né? Os ovos nas pregas perianais. Então, as larvas estão nos ovos e elas maturam em 4 a 6 horas. Então, o ciclo de vida é bem rápido, né? E é a presença desses ovos nas fezes que vão me ajudar a fechamento de diagnóstico, tá? Aí, o que acontece? Como o indivíduo tem muito prurido, ele se coça, né? E nesse coçar, ele acaba veiculando esses ovos com as larvas em desenvolvimento, em maturação, para as unhas, para os dedos. Aonde esse indivíduo tocar, ele acaba fazendo, né, a disseminação do parasita. Muitas vezes o indivíduo acaba ingerindo, né, novamente esses ovos, então o indivíduo tem um quadro de autoinfecção, né? Principalmente em crianças que têm dificuldade de manifestar o que ela está sentindo, ela ainda está em formação no que diz respeito aos hábitos de higiene, autocuidado. Então, é muito fácil o indivíduo se auto-inocular, né? E manter a persistência do ciclo de infecção, tá? E aí, esse indivíduo vai ingerir esse ovo, né? Com o embrião. Esse ovo vai passar todo o trato digestório. Lá no intestino delgado, eu tenho a eclosão, né, das larvas do embrião, né, pelo rompimento mesmo do ovo, a maturação deles no lúmen do seco, já no intestino grosso, né, e aí eu tenho aqui a fêmea, o macho, a fêmea é maior do que o macho, né, e aí eu tenho, depois da cópula, tá, geralmente a fêmea tem um canal ginecófero aqui que ela consegue abrigar o macho no seu interior, tá? Para o processo de cópula. Aí eu vou ter a fêmea gravídica migrando lá para a região perianal, principalmente à noite, que o indivíduo ele está dormindo, muitas vezes ele coça e não percebe o que ele está fazendo, né? E aí, durante a noite, elas vão botar os ovos, garantindo aí a permanência do ciclo de infecção e reinfecção, tá? Nesse caso, as medidas profiláticas passam pela higiene pessoal, a limpeza adequada dos dormitórios, de roupas íntimas e de cama, né? Então, existem relatos da permanência desses parasitas na roupa de cama, né? Aí, nesses casos, eu preciso, né, indicar para o indivíduo em tratamento, ou que ele troque as roupas de cama, ou que ele ferva, além de lavar, que ele passe com ferro quente, para ele matar eventuais parasitas que permaneçam ali na roupa de cama, né? E na roupa íntima. E o tratamento dos doentes, tá? Ok, pessoal. Referente aos nemateumintos, era isso que eu tinha para falar com vocês, tá? Até a próxima oportunidade. Espero que vocês consigam realizar os exercícios que estão sendo propostos. Até a próxima, pessoal!